Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje é domingo, é dia do Senhor, dia de participarmos do sacrifício da Santa Missa. É sempre bom lembrar, domingo é um dia especial para nós católicos. Não é um dia qualquer. Jesus ressuscitou no domingo, como nós dizemos na Páscoa, aleluia. Verdadeiramente ele ressuscitou. Por isso, nós participamos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e ali nós nos alimentamos da palavra de Deus e da Eucaristia. Presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no seu corpo, sangue, alma e divindade. Hoje o Evangelho é um evangelho assim, muito importante para cada um de nós. Nós precisamos tomar cuidado para que na nossa vida espiritual nós não cheguemos ao ponto de ficarmos nos comparando com as outras pessoas. É isso que o Evangelho nos diz. O cobrador de impostos e o fariseu. Os fariseus se consideravam os puros, os santos, os irrepreensíveis. O cobrador de impostos era tido na sociedade no tempo de Jesus como um pecador público. E aí nós vemos agora essas 2 pessoas que vai representar os tipos de espiritualidade que nós temos dentro da igreja. Elas entram no templo e aí o que se achava o puro, o santo, começa a se elevar diante da presença de Deus. E ele se eleva num ponto de dizer assim: eu não sou como esse cobrador de impostos. Oh Deus, que oração bonita! Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Veja só que situação deprimente. São Paulo vai dizer que todos nós pecamos. Todos nós fomos privados da glória de Deus. Todos nós. A santidade nossa acontece por pura misericórdia de Deus. A salvação por pura misericórdia de Deus. É por isso que nós devemos estar sempre cientes disso. Nós não podemos chegar a esse ponto lastimável de começar a entrar nesta comparação. E ele se compara, não sou como os outros homens. Aí ele diz que os outros são ladrões,
são desonestos, adúlteros. E ainda diz, nem sou como esse cobrador de impostos. Pode ser, meus irmãos, que realmente esse fariseu não era ladrão, não era desonesto e nem adúltero. Pode ser que ele até seja. Mas não precisa se comparar com os que são adúlteros, os que são desonestos e os ladrões. Nós devemos ter compaixão daquelas pessoas que não estão na caminhada, mas nós precisamos sempre pedir a Deus a graça que eu persevere, que eu persevere, que eu persevere, porque Jesus disse que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele fez essa comparação, entra na presença de Deus numa atitude de orgulho, de soberba, e o cobrador de impostos, simplesmente ele reconhece o que ele é. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Todas as vezes, meus irmãos, que nós nos colocamos diante da presença de Deus, nós devemos sempre nos colocar nessa atitude. É por isso que a Santa Missa, ela começa com o ato penitencial. Nós fazemos o sinal da cruz e, em seguida, nós já somos convidados ao reconhecimento de que nós somos pecadores. Por quê? Porque nós vamos diante de Deus. E nós não podemos chegar diante de Deus nos achando os melhores, os espetaculares, aqueles que já chegaram ao grau de santidade. Não, nós temos que chegar diante de Deus batendo no peito como este homem. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Esse fariseu, ele poderia chegar a uma situação de soberba tão grande, de até chegar ao ponto de se achar superior a Deus ou igual a Deus, como Lúcifer. Foi esse o pecado da soberba. O pecado da soberba de Lúcifer foi, por ser soberba, né? Foi de querer ser maior do que Deus ou até igual a Deus. E foi isso que ele tentou fazer com Eva lá no paraíso. E Eva, infelizmente, caiu no pecado. Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. E Eva viu que o fruto era bom e acabou comendo aquele fruto. Eu te pergunto, em que grau de santidade você está? Você está nesse grau de santidade que, na verdade, não é santidade, mas que pode ser que você ache que seja, e eu também. Você já chegou ao ponto de se comparar? Eu rezo o terço, eu me confesso todo mês, ou toda semana, eu leio a Bíblia, eu não falto à missa, eu não sou como o meu vizinho que não vai na igreja, não quer saber de nada, eu sou o melhor. Perdeu tudo. Perdeu. Quanto mais nós vamos nos elevando na nossa vida com Deus, mais nós vamos reconhecendo que nós somos pecadores. Aqui está o ponto fundamental. Quanto mais nós nos aproximamos daquele que é o puro e santo, aí nós vamos vendo o quanto que nós somos impuro e pecador. Não é o contrário. Satanás quer que nós cheguemos ao ponto de achar que agora nós somos os melhores. E o ponto fundamental para ver se a pessoa realmente ela está levando uma vida santa é o reconhecimento dela, de não se achar melhor do que ninguém. Aqui eu não estou falando de complexo de inferioridade, não. Eu estou falando de reconhecimento daquilo que nós somos. Nós somos pecadores. Nós só fomos salvos por pura misericórdia do Senhor. Mas se a gente vai se achando que nós somos melhores do que o outro, na verdade nós não estamos nos aproximando de Deus, nós estamos nos afastando dele.
como é que você está. E quando você chegar a esse ponto, vai buscar um sacerdote e vai dizer para o padre: caí no pecado da soberba. Tenho me comparado e me achado melhor do que os outros, enquanto que, na verdade, eu sou o pior. Mas se você está no grau de santidade e realmente você está caminhando na santidade, vai diante de Deus do mesmo jeito e diz: Senhor, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. Tanto aquele que está nesse caminho de santidade, mas está na humildade, como aquele que está na soberba, todos os dois terão que chegar diante de Deus, sempre batendo no peito e dizendo: tem piedade de mim, que sou pecador. Que Deus nos conceda a graça da santidade e que nós façamos a verdadeira oração. E a verdadeira oração é essa: Senhor, tem piedade de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, tem piedade de mim.